O palestrante de hoje gostaria de falar poucas palavras sobre a sua atuação no ensino, pesquisa. Então, é o professor Sérgio Muniz, ele é orientado do professor Bonhato, né? E durante o doutorado trabalhou com os professores Eric Cornell e Carl Wieman, co-ganhadores do Nobel de Física de 2001. Trabalhou em física experimental. Fez o pós-doutorado na Georgia Tech e no National Institute of Technology e na Universidade de Maryland, onde trabalhou com o grupo do professor William Phillips, também co-ganhador do Prêmio Nobel de Física em 97. E pela técnicas de resfriamento de átomos usando laser. Suas áreas de atuação incluem, né, pesquisa experimental nas áreas de ótica, física atômica. E também faz pesquisas, né, e atua na educação em ciências, especialmente através dos cursos de licenciatura da USP, com projetos de modernização no ensino prático teórico de física. E também gostaria de mencionar aqui, né, é um dos administradores da equipe do E-Disciplinas da USP, a plataforma de ensino da USP, né, que ele vai estar falando sobre isso hoje, né? E o expert no uso de tecnologias de ensino. Participou, gostaria de lembrar aqui também, que ele já participou de um workshop na Escola de Engenharia de São Carlos, em novas metodologias de ensino, que foi muito interessante, muito gratificante para nós poder ouvi-lo aqui novamente, né? E ele foi homenageado pelos alunos da Elétrica, né, que eu sou do departamento de Elétrica, gostei de mencionar isso aqui, que é uma premiação dada pela Secretaria Acadêmica da Engenharia Elétrica, e também destacar aqui, recebedor de vários prêmios de alunos da licenciatura do Instituto de Física de São Carlos. Então, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Sérgio, por favor, pode iniciar a sua palestra. Muito obrigada. Obrigado a você, Vilma. Bom dia a todos. Quero começar agradecendo o convite, é um prazer participar desse evento. Participei ontem de manhã aqui, achei excelente as palestras, então a responsabilidade hoje é grande aqui. Deixa eu só mudar a minha tela, para eu começar a projetar aqui. Só um minuto. Deixa eu mudar aqui. Ok. Minha mesa está aparecendo aí? Só um feedback. Está muito bem, está ok? Pode iniciar. Beleza. Bom, então, hoje eu quero falar para vocês, dando sequência às excelentes discussões que nós tivemos ontem com a abertura e as palestras da professora Glenda e do professor Seabra, que já abriram o caminho. O professor Seabra, inclusive, foi gentil o suficiente de mencionar várias vezes ferramentas do E-Disciplinas. Então, nessa breve conversa, mais do que uma palestra, eu queria mostrar para vocês um pouco desses recursos. Então, essa é a tela de entrada do sistema E-Disciplinas. Então, se você usa o sistema, você já sabe, está familiarizado com ela, você clica aqui em acessar para fazer o login, e uma vez que você faz o login no sistema, você vai parar numa tela desse tipo. E a sua tela de entrada, onde você tem as disciplinas que você está atribuído e os ambientes que você criou naquele semestre. Então, aqui eu estou mostrando as disciplinas do semestre passado, as desse semestre estão aqui, e é só para você se localizar, aqueles que talvez nunca tenham usado o sistema, mais ou menos como funciona. Diz a lenda que é sempre um risco muito grande tentar fazer apresentações com demos ao vivo, né? Então, eu preparei aqui, só para, caso surja alguma dúvida, ou mostrar algum ponto específico. Mas eu vou tentar usar os slides para a gente ganhar um pouco de tempo
nessa apresentação. Antes de entrar nas ferramentas em si, deixa eu falar um pouquinho rápido para vocês, só para vocês terem uma ideia do que é o sistema de disciplinas para a USP e o tamanho do sistema de disciplinas para a USP. Eu coloquei aqui alguns números para sintetizar, para resumir essa ideia, deixa eu colocar aqui apontando. Então, aqui mostra a evolução do número de... Nesse gráfico está sendo mostrado as contas ativas por mês, no Moodle da USP, no sistema de disciplinas. Cada ponto aqui corresponde ao valor de contas que tiveram pelo menos um acesso no mês. Então, a atividade aqui está definindo contas ativas aquelas que tiveram pelo menos um acesso no mês, quer dizer, a pessoa logou pelo menos uma vez no mês. O número de usuários total, só para ter uma ideia, nessa semana, eu chequei ainda agora há pouco, ontem, inclusive, passou de 166 mil usuários inscritos no sistema de disciplinas. Aqui está uma descrição das 10 categorias mais presentes. São cerca de 158 mil, alunos de graduação, alunos de pós-graduação, servidor aqui, basicamente, são docentes, e assim por diante. É interessante, eu vou mostrar mais alguns dados desse semestre, porque a gente tem uma descontinuidade nessas curvas devido à pandemia, e eu vou mencioná-las rapidamente, mas, de um modo geral, se você vê essas curvas aqui que mostram os acessos, ela mostra um crescimento mais ou menos constante do sistema de disciplinas ao longo dos últimos anos, nos últimos 9 anos, praticamente, ela não muda muito, mais ou menos em torno de 30% ao ano. Mas eu vou mostrar para vocês que o número que a atividade no sistema dobrou nesse último semestre. Isso é um comentário interessante, porque mostra que os alunos, quer dizer, nesse semestre do ano passado para esse, o crescimento foi normal, que mostra que apenas, basicamente, os novos alunos entraram no sistema, e tanto os docentes como os professores já tinham acesso, e assim que a gente teve que entrar nessa situação da pandemia e passar para o ensino remoto, o sistema já estava disponível, então foi capaz de acomodar um volume substancial de crescimento. Nessa página aqui do blog do Grupo ATP, do professor Evold Terrar, do Instituto de Física de São Paulo, que é o principal administrador do sistema Moodle, o criador do sistema Moodle, tem bem mais detalhes a respeito desses dados, então eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu queria chamar a atenção para alguns deles. E o que eu tinha chamado a atenção anteriormente é isso daqui, ó. Essa primeira parte do crescimento aqui é normal, é o período de férias, no início dos anos, aí a gente tem esse período, essa subida abrupta aqui, na hora que a gente começa a entrar no período do isolamento social. Então, aqui está um número de pessoas acessando o sistema de disciplinas por semana. Então, aqui a gente tem em torno de 40 mil acessos por semana no sistema de disciplinas, pelos alunos de graduação, alunos de pós-graduação e docentes, e normalizando pelos respectivos números, a gente tem cerca de mais de 60% dos alunos de graduação hoje acessando o sistema, em torno de 40% dos docentes, e um pouco mais de 15% dos alunos de pós-graduação. Então, os alunos de pós-graduação têm uma boa margem para crescer ainda, mas os alunos de graduação, a gente já tem tido um bom uso, né? Tem aqui alguns outros dados que são muito para processar, eu só queria destacar esses daqui, essa é a fração de uso dos matriculados, dos alunos de graduação que acessaram pelo menos uma vez por semana, nesse caso, o sistema nesse período aí do início do ano, primeiro semestre, e eu destaquei em vermelho aqui as unidades do campus de São Carlos. Então, aqui esse são o número dos acessos, aqui indica a submissão de tarefas, de atividades, você pode perceber um crescimento substancial, essa que está aqui, Escola Politécnica, aqui, Instituto de Física em São Paulo, São Carlos, Instituto de Química em São Carlos, ICMC, IAL e etc. Certo? Depois eu vou disponibilizar os slides e vocês podem ver isso com mais detalhes. Aqui são tentativas de questionários, um tipo de atividade eu quero discutir daqui a pouco com vocês. Por exemplo, no IFISC, a gente vê, nesse caso aqui, é um número de tentativas de questionários, que são atividades avaliativas ou formativas, desculpa, de alunos de graduação por semana, né? Então, o número de envios, então, no IFISC, que a gente tem algumas disciplinas que incluem turmas integradas do campus todos, dos ciclos básicos,
tem pelo menos um envio de atividades, em alguns casos, tendo picos em torno de 2. Algumas unidades têm muito menos acesso, isso refere-se basicamente ao tipo de atividade que tem no Moodle. Então, é por isso que eu gostaria de chamar a atenção aqui para os tipos de atividades que são usadas pelos docentes da USP. Aqui está um número agregado, o número, basicamente, o número desde que o sistema foi criado, nos últimos 9 anos. Então, aqui mostra o número total de atividades que tem de cada tipo dentro do Moodle. E pode-se perceber claramente que o maior volume é de arquivos, né? Então, o nosso sistema, e se eu conseguir transmitir uma mensagem para vocês hoje as capacidades do Moodle vão muito além de ser um repositório de arquivos, mas ainda hoje é a maior parte do uso dos sistemas, e isso tem mudado ao longo dos últimos anos, especialmente nesse semestre, por conta da pandemia. Eu vou destacar um pouco mais que é cada uma desses tipos de atividades e ferramentas. Eu destaquei algumas aqui só para ilustrar, depois vocês podem ver com calma nos slides. Basicamente, dentro do sistema Moodle, dentro das disciplinas, quando você cria o seu ambiente, você pode escolher que tipo de conteúdo que você vai colocar lá. Basicamente, quando você adiciona essas atividades ou recursos, elas são divididas nessas duas categorias, atividades e recursos, e ontem o Seabra mostrou para vocês uma tela mais ou menos assim, e aqui estou listando só as atividades que estão disponíveis no Moodle hoje, na versão atual do Moodle hoje, versão 3.8 do Moodle, nosso sistema de disciplinas, que é customizado, mas é o equivalente à versão 3.8. E eu vou tentar falar um pouquinho, ilustrar com alguns exemplos, as que eu destaquei em vermelho aqui. Algumas delas eu vou falar rapidamente, algumas eu vou falar em maior detalhe. Tem muito mais para ser explorado do que eu vou conseguir falar aqui, mas eu quero tentar ilustrar de uma maneira mais prática possível. Vou usar disciplinas que eu lecionei nos últimos anos para tentar ilustrar como que essas ferramentas podem ser usadas. Essa a ideia, essa é a agenda para hoje. Ok, então, eu mostrei aqui as atividades, os recursos são esses, os recursos incluem inclusão de arquivos, como a gente viu a maioria, páginas, mini páginas web, com conteúdos de lição, ou links para outras páginas externas, textos e etc. Conteúdos, arquivos e assim por diante. Como que você faz, se você nunca usou o Moodle, como é que você faz para criar e colocar esses recursos ou essas atividades que estão aqui? Bom, na hora que você tem o seu ambiente, eu já vou mostrar para aqueles que nunca usaram ainda como se faz isso, mas uma vez que você tem o seu ambiente criado, nesse caso aqui eu tenho o ambiente da disciplina desse semestre, que ainda está vazia, você vem aqui, clica em editar, né, ativar a edição, e nesse caso, na verdade, ele já está ativado a edição, tem um botão lá, ativar a edição, que está indicado aqui. Você vai selecionar essa opção, que normalmente fica no canto direito, embaixo da tela, e aí você vai aparecer esses menus que eu mostrei para vocês, certo? Para criar o ambiente, é bastante simples. Essa é uma das grandes vantagens do nosso sistema de disciplinas, é uma versão do Moodle customizada, bastante aprimorada e personalizada para a USP, e uma das grandes vantagens que o sistema de disciplinas tem com relação ao Moodle tradicional, ou muitas vezes mesmo, muitas das implementações que várias unidades fazem de seus próprios sistemas de gerenciamento de disciplinas, de aprendizado, de ambientes de aprendizado, inclusive algumas unidades também usam Moodle, eu acredito que a ES que tem o seu próprio Moodle, e, se não estou enganado, também a produção. Uma das vantagens que o E-Disciplina tem é que ele é integrado com sistemas corporativos da USP. Então, por exemplo, quando você é atribuído a uma disciplina da graduação ou da pós-graduação, o sistema automaticamente reconhece e te dá a possibilidade de criar automaticamente um ambiente. Então, eu vou mudar aqui para a tela do Moodle. No meu caso, eu já criei o ambiente, isso aqui era do semestre passado, a disciplina da pós, esse semestre, uma disciplina da graduação. Então, eu já criei essa disciplina, senão apareceria aqui nesse canto à esquerda, no canto esquerdo superior da tela, apareceria aquele menu, tá aqui, para eu criar uma disciplina. Só clicar o botão criar o ambiente, basicamente 2 ou 3 passos, praticamente todos preenchidos, você só precisa mudar a informação se você quiser, basicamente a informação padrão vai funcionar, você cria o seu ambiente, e depois você pode configurar. Então,
Beleza, você criou o seu espaço, tem o seu ambiente, e agora, como é que você faz? É a hora que muitos fazem essa cara de espanto aqui. E agora, como é que eu faço? Você é apresentado com uma tela em branco desse tipo aqui, e como é que você faz, então, os próximos passos? Nesse tempo que a gente tem, não dá para entrar em grandes detalhes, existem especialistas que estudam a melhor maneira de fazer isso, por exemplo, um profissional da área cuja a tarefa é exatamente estudar a melhor maneira de apresentar e preparar conteúdos para entrega remota, cursos online, ou mesmo semipresenciais, ou cursos híbridos. São, por exemplo, os designs instrucionais, e tem uma série de metodologias que são usadas. Eu vou me limitar aqui a uma descrição bastante simples, que eu acho que encapsula as ideias principais que você precisa para estruturar o seu ambiente de apoio online. Basicamente, você precisa de 3 tipos de atividades, atividades online, atividades pedagógicas. Elas devem prover uma maneira de entregar conteúdo, né? Produzir conteúdo, transmitir informação para os seus estudantes, uma maneira de se comunicar com os seus estudantes, não simplesmente mandar recados, mas trocar, fazer algum tipo de interação, né, que pode ser síncrona ou assíncrona, dependendo do recurso que for utilizado, e, eventualmente, avaliações. No nosso modo usual de trabalho, o sistema de disciplina é um sistema de apoio. Então, usualmente, não nessas circunstâncias atuais, na circunstância atual que a gente está devido à pandemia, a gente tem as aulas presenciais e o Moodle é um sistema de apoio. Eu vou mostrar algumas ferramentas e eu espero convencê-los, ou pelo menos fazê-los pensar, que existem muitas possibilidades interessantes para realmente alavancar e aprimorar bastante, acrescentar a experiência da aula presencial usando uma ferramenta como o Moodle. Então, normalmente, o Moodle não é pensado na nossa unidade, na nossa universidade, na nossa instituição. O Moodle não é normalmente usado para avaliação, mas nesse último semestre ele teve que ser por conta das circunstâncias, e o mesmo vai acontecer no próximo semestre. Bom, depois eu vou colocar no final da apresentação um link para uma palestra, para os slides do professor Evolt, do IFUSP, que ele apresentou, se não me engano, no IFUSP também, falando justamente como fazer e preparar, discutindo essa questão de preparação de avaliações online usando o Moodle. Eu quero tentar ser prático, para, em vez de ficar só falando todas as características do Moodle, eu vou tentar exemplificar da melhor maneira que eu consigo fazer. Então, eu vou usar alguns exemplos práticos aqui, apenas para ilustração, tá? Nós estamos num evento da Escola de Engenharia, eu peguei uma disciplina do ciclo básico da física, que é oferecida, inclusive, para o campus de São Carlos, só para ilustrar algumas dessas ferramentas. Esse daqui é o curso de Física 1, que é oferecido para as turmas integradas do campus de São Carlos. Então, de um modo geral, a gente tem estruturado por semanas, ou blocos, né, dessa forma que ele está estruturado por semanas. Eventualmente, a gente agrupa algumas semanas, dependendo das circunstâncias ou do contexto da disciplina. Geralmente, esses blocos, eu particularmente gosto de separá-los nesse formato de aba, mas existem vários formatos que você pode escolher de acordo com a sua preferência, estilo de curso, ferramentas e etc. Normalmente tem um texto para guiar o aluno a respeito de qual atividade e qual leitura ele deve fazer naquela semana, e os conteúdos ficam separados em abas dessa forma. Existem conteúdos de leitura, e existem essas atividades aqui, eu vou mudar a tela para dar um destaque nessa parte de baixo aqui, onde tem, então, várias atividades externas, por exemplo, na primeira semana de aula, eles aprendem a respeito de, ou revêem, né, unidades de medida, sistemas de grandezas, e etc. Então, tem lá algumas atividades interativas, conteúdos de outras páginas, simuladores online, eu vou mostrar alguns exemplos depois. A gente costuma colocar um questionário diagnóstico para ter uma ideia a respeito do perfil dos alunos, identificar, eventualmente, problemas para atenção, e etc. E a gente faz uso, nessa disciplina, de algumas ideias de metodologias ativas. Por exemplo, as aulas invertidas, ou pelo menos o conceito da ideia, uma versão simplificada desse conceito,
onde a gente coloca pré-questionários antes das aulas, e explica para os alunos os objetivos, etc., na aula de introdução, onde os alunos, portanto, têm a tarefa, digamos assim, de se preparar para a aula. É um processo de adaptação, eles estão acabando de sair do sistema do ensino secundário, do ensino médio, onde eles não têm esse hábito, demora algum tempo, mas isso é uma das estratégias que a gente utiliza, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos disso. E também tem questionários pós-aulas. Então, dentro daquela estrutura que foi falada na apresentação ontem, tanto da professora Glenda quanto do professor Seabra, mais ou menos isso que está sendo implementado aqui. Então, para essas atividades, a gente usa esse objeto de questionário. Aqui eu estou usando uma tela da disciplina de Física 2, só para ilustrar alguns outros objetos que são usados, né? Por exemplo, simulações, eu vou mostrar alguns exemplos depois, vídeos, alguns vídeos interessantes para despertar o interesse. Existem alguns canais no YouTube, especialmente em física e engenharia, muito, muito interessantes, que os alunos adoram. Então, a gente tenta pegar e contextualizar isso e fazer um uso didático, pedagógico dessas atividades para os alunos. Existem tarefas, que são atividades que os alunos entregam, arquivos que eles enviam e os questionários. Além das usuais listas de exercícios tradicionais, como a gente está acostumado. Eu falei que tem 3 pilares, né, 3 estruturas. Então, a parte de comunicação é uma delas, e a maneira de fazer essa comunicação dentro do Moodle é utilizando os fóruns. Aqui tem vários tipos de fórum, esse aqui é da disciplina de Física 1, e a razão que tem tantos fóruns, bom, essa turma é um ambiente só para 600 alunos. Nós temos 9 turmas, no caso, são turmas mistas, na verdade, não são separadas, engenharia elétrica, mecânica, mecatrônica, física, são todos misturados de propósito, faz parte da filosofia dessa disciplina, mas para você conseguir gerenciar um ambiente desse tamanho, você tem que usar essas estruturas, e isso é feito separando em grupos dentro do Moodle. Eu não preparei um slide específico para isso, mas se alguém tiver dúvida depois, eu posso falar, ou me procura depois, me manda um e-mail, a gente conversa. Também eu vou indicar para vocês o link de documentação do Moodle, onde tem essas informações, certo? Enfim, aqui tem uma atividade do tipo enquete, que eu vou mostrar logo mais. Os fóruns não precisam ser simplesmente um canal de uma via, onde você manda aviso para os alunos. Tem, nesses canais aqui, essa daqui é uma comunicação do docente com os alunos para cada turma. Esse aqui é um quadro de avisos gerais, um fórum geral, onde são apenas postados mensagens dos docentes. Aqui os alunos não escrevem, mas todos os alunos estão inscritos, porque todas as mensagens, anúncios e informações são passadas por aqui. E existem, eventualmente, fóruns específicos para determinadas atividades. Então, esse aqui é um tipo de atividade de trabalho em grupo dos estudantes, e elas são separadas e é criado um fórum para cada uma delas. Essa ideia você pode estender, por exemplo, para usar fóruns também como ferramentas de avaliação. Aqui eu peguei um exemplo do professor Ewald, no curso dele em São Paulo, que numa disciplina para licenciatura, se eu não me engano, que é de tecnologias educacionais, onde os alunos têm que preparar vídeos curtos de um determinado assunto, e isso faz parte da avaliação. Então, ele permite o docente trocar experiência com os alunos criticarem, fazerem sugestões, etc., quer dizer, fazer uma atividade interativa. Numa circunstância normal, isso aumentaria a efetividade da aula presencial. Na situação que nós nos encontramos, essa se torna uma necessidade ainda mais premente, né? Bom, eu quero mostrar alguns exemplos dessas atividades. Então, eu vou mostrar vários exemplos dos questionários, porque talvez, para a maioria de nós todos, quando imaginamos atividades e questões desse tipo num sistema eletrônico, logo vem à mente um tipo de questão, de questionário dessa forma, questão de múltipla escolha. Claro, o Moodle permite fazer esse tipo de questão de múltipla escolha, mas ele permite fazer muito mais do que isso. A gente, normalmente, nas disciplinas de Física 1 e 2, esses questionários de múltipla escolha se limitam, geralmente, aos pré-questionários, aos questionários pré-aula, onde o objetivo é, basicamente, que o aluno tenha feito uma leitura prévia do conteúdo, tenha um primeiro contato dele. Há alguns dos pré-questionários onde o aluno já tem que desenvolver algum cálculo, aplicar algum conceito também. Eu vou mostrar algumas dessas aplicações. Então, aqui, eu tenho um exemplo de uma questão
da disciplina de Física 1, se eu não estou enganado, e é uma questão bem típica do tipo de questão que você vai encontrar no livro-texto. É uma questão do livro-texto. A diferença aqui é que essa questão, essa ferramenta permite você criar questões que são efetivamente individualizadas. Cada aluno vai receber uma questão diferente. Como que funciona isso? Se você for ler a questão, você vai ver um bloco 1 de massa 2,1 kg, etc. Esses números, todos os valores numéricos das questões, são sorteados aleatoriamente para cada aluno, e cada um recebe exatamente uma questão diferente. Ou, enfim, a chance de você ter 2 alunos recebendo a mesma questão é muito pequena, dado o número de possibilidades que a gente tem no sistema. Então, isso diminui, pelo menos, a cola direta, e, mais do que isso, ela permite que o aluno faça essa atividade múltiplas vezes. A gente coloca uma penalidade para não ficar simplesmente um exercício de tentativa e erro. Então, para eles assumirem uma responsabilidade para enviar a questão. Mas essa ferramenta é essencialmente uma ferramenta de avaliação, não é exatamente uma ferramenta de avaliação, mas sim uma ferramenta, um tipo de atividade que a gente chama de atividade formativa. O objetivo dela não é selecionar ou ver, aferir competência, mas participar do processo de aprendizado do aluno. E aqui, nesse caso em particular, eu bloqueei o nome do aluno, obviamente, por questões de privacidade, mas o docente tem acesso a um relatório desse tipo facilmente no sistema, onde ele vê quantas tentativas, quanto que fez, quanto tempo ele gastou, quais foram os valores testados, etc. Então, é o tipo de informação que você consegue no sistema, para cada um dos alunos, se você quiser. Você pode pegar, separar por grupos, é fácil. Eu costumo dizer que na primeira semana de aula você já começa a ter uma ideia do perfil dos alunos, e inclusive aqueles alunos que vão ser muito bem-sucedidos no curso, e aqueles que merecem atenção. Já na primeira, segunda semana, você já começa a perceber isso. Aqui tem um outro exemplo desse tipo de questão, e a diferença dessa questão é que você, por exemplo, pode preparar questões de tal forma que ela exija unidades físicas, ou ela aceite respostas que incluam unidades físicas, nesse caso aqui, a unidade de tempo, tá? Um outro exemplo de questões, esse é um exemplo de questões de múltipla escolha, mas questões de múltiplos itens, que encadeiam, nesse caso envolve cálculos, mas são vários itens numa questão só, então você pode aproveitar o mesmo contexto e cobrar vários conceitos ou várias ideias. Novamente, os valores podem ser feitos de modo que são sorteados para cada aluno, e a cada nova tentativa do aluno, os valores novamente também são mudados, então, se ele fizer uma nova tentativa, os valores são sorteados novamente. Aqui tem um exemplo de uma questão simbólica. Esse é um questionário que é usado normalmente na primeira semana de aula, só para ter uma ideia do nível de formação matemática dos alunos, só para a gente ter um diagnóstico, também para os alunos ir se habituando com a ferramenta. Esse tipo de ferramenta, inclusive, permite você usar questões, então, simbólicas, né, analíticas, o aluno digita lá as expressões, e no caso de ele acertar ou errar, você pode programar o sistema para dar uma resolução completa, passo a passo, dar um feedback detalhado da solução envolvida na questão. Esse é um exercício simples de álgebra, essencialmente, mas você pode usar ferramentas como cálculo, integral, diferencial e coisas parecidas. Além de você poder colocar essas atividades, eu acredito que um grande diferencial do sistema de disciplinas, do Moodle em geral, ou basicamente de qualquer sistema de gerenciamento de aprendizagem, LMS, como é o Moodle, é a quantidade de informação que você tem a respeito do curso, da disciplina, dos alunos e dos grupos, subgrupos, e com relação a atividades. Esse daqui é um exemplo de um relatório de um desses questionários, indicando o número de tentativas que foram feitas, por exemplo. Então, aqui foram 544 alunos que fizeram essa atividade, 95 deles eram da minha turma, quer dizer, 95 tentativas dessas 544 eram alunos da minha turma, do meu grupo. Aqui tem as respostas por questão, quantas vezes foram tentadas, a nota, e assim. Você pode gerar relatórios, histogramas facilmente como esse, diariamente, se você quiser, ou acompanhar ao longo do curso o desenvolvimento de uma ideia, de um conceito, ou de um grupo de alunos, ou eventualmente um aluno que pode estar próximo, que merece uma atenção especial e um apoio.
Esse é um outro tipo de relatório que você pode gerar. Isso daqui é uma outra disciplina, um exemplo de uma disciplina de Física 3, meio antiga, mas era uma disciplina em que tinha várias atividades organizadas semanalmente, com pré- e pós-questionários. Então, aqui você pode ter um relatório, nesse caso, um agregado da turma como um todo, mostrando quando foi entregue, fora dentro do prazo e etc. Então, isso permite o professor acompanhar e ter um feedback em tempo real, praticamente, do desenvolvimento do curso, pontos que os alunos têm dificuldades, e assim por diante. Essa ainda é um outro tipo de relatório que pode ser gerado. Então, estou mostrando aqui várias ferramentas de analytics, né, de análise dos dados dos alunos. Você pode acessar isso no menu seguindo essa sequência aqui, eu vou mostrar já já, no menu que você tem à esquerda, na tela do Moodle lá, já eu mostro para vocês. Você basta clicar em relatórios, nesse caso aqui é gráficos de análise, e esse daqui é visualizações. O anterior, eu acho que eram as tarefas enviadas, por exemplo. E aqui, esse relatório é bastante interessante, porque você tem para cada aluno quantas tentativas fez, quantos acessos ele teve, semana a semana. Então, isso permite rapidamente identificar um aluno que não está participando, que está se perdendo, e os próprios sistemas te dão um flag e alerta que aquele aluno precisa de atenção, ele está saindo da curva, por exemplo. Não está entregando as atividades, enfim. É isso que eu estava falando. Então, aqui no canto, naquele menu lateral à esquerda, do sistema de disciplinas, tem esse menu de administração do seu ambiente. Todo docente tem um menu como esse, onde você pode configurar o seu ambiente. Se você clicar em relatórios, tem uma série de relatórios de informações que você pode gerar. Aqueles que eu mostrei estão nesse submenu aqui, gráficos e análise. Deixa eu falar um pouco mais de algumas outras ferramentas. Então, eu mostrei para vocês vários exemplos de ferramentas de análise e gestão do aprendizado dos estudantes. Esse é um grande diferencial de um sistema como o Moodle, por exemplo. Ok, então deixa eu ilustrar alguns outros exemplos agora, mais interativos do que simplesmente o questionário, porque essa é uma versão eletrônica. Eu realmente acredito que, bem aplicado, quer dizer, não se limitando a um questionário do tipo múltipla escolha, ou uma questão simplesmente que é um número, né, e ele é certo ou erra. A ferramenta é importante, claro, mas ela não é o fundamental. O fundamental é a pedagogia do que você envolve e o planejamento que está naquela atividade para atingir o objetivo que você almeja, né? Acho que todos sabemos disso. Além de simplesmente colocar... Então, no caso daqueles questionários, um diferencial dele, com relação a você simplesmente fazer o exercício que lá no livro, é que o exercício no livro é estático. Tem lá os meus parâmetros, tem a resposta no final. Aqui, o aluno pode errar várias vezes, porque, por exemplo, não está prestando atenção nas unidades, até ele entender o mecanismo, depois ele pode tentar novamente a questão, ele reinicializa o questionário, zero de novo, ele pode tentar uma nova tentativa, isso não afeta a nota dele. Algumas dessas atividades contribuem para a nota, outras não. Se vocês quiserem, depois, nas perguntas, eu posso explicar a nossa saga nesse processo. Mas, enfim, eu queria mostrar também algumas outras atividades em que o aluno interage de uma maneira mais engajada com o ambiente, e eu vou mostrar alguns exemplos de simulações da disciplina de Física 2, por exemplo. Então, por exemplo, na parte de movimentos de osciladores, forçados e amortecidos, aqui um exemplo de um simulador do FET, da Universidade do Colorado, inclusive um projeto iniciado pelo professor Kawaiman, que foi mencionado ontem pelo Seabra também. O aluno pode explorar aqui, entender o papel da massa, constante de mola, amortecimento, etc. Você pode criar uma atividade didática, isso daqui está embutido diretamente no Moodle. Esse simulador, particularmente, um simulador em HT. Sérgio, desculpa, tem um pouquinho problema da interrupção do áudio, um pouquinho, dizer, pode repetir um pouquinho? Ele já está embutido diretamente no sistema, o aluno pode interagir. Você pode usar com o áudio. Estamos com problema com o seu áudio. Esse objeto, inclusive, durante as aulas. Eu costumo fazer isso, na verdade.
Você pode ainda usar, então esse daqui é um exemplo de uma ferramenta que já estava pronta, você que algum... Sérgio, nós estamos com problema com o seu áudio. Está interrompendo a sua fala. Algum criador na Universidade do Colorado, algum produtor de conteúdo didático? Sérgio, está com probleminha o seu áudio. Um momento. Estamos com problema do áudio do Sérgio. Estou tentando contactá-lo aqui. Claro, para a Universidade, Vilma. Gente, eu estou tentando. Talvez voltou agora? Agora sim. Está voltando? Está voltando, voltou. Pode repetir um pouquinho, então? Sim, claro. Me desculpe, eu não sei exatamente o que aconteceu aqui. Vou ficar de olho aqui. Qualquer coisa você me avisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar, então, a transmissão da tela do vídeo, só para não carregar tanto a transmissão. Depois eu volto. Bom, então, como eu estava falando para vocês, esse aqui é um exemplo de um simulador produzido pela Universidade do Colorado. Existe um repositório bastante grande no endereço phit.edu. Depois eu posso colocar o link para aqueles que não conhecem, mas acredito que a maior parte, muitos da área de engenharia e física conhecem esses simuladores. Então, eu estou mostrando um exemplo de um... O professor Sérgio caiu. Vilma? 7. Eu estou aqui. Ah, tá aqui. Eu estou aqui. Eu só desliguei a câmera aqui, mas eu estou aqui. Perfeito. Ele ia desligar a câmera por causa do... eu acho que ele deve estar voltando. Vamos aguardar. Ele acho que a internet dele deve estar com algum problema lá. Avisa o pessoal aí no YouTube que estamos com um problema técnico. Eu vou avisar aqui. Acho que todos entendem. Ok? Vocês estão me ouvindo? Sim, Sérgio. Sim, agora voltou normal. Me desculpa, o sistema aqui caiu a tela. Eu vou desligar o vídeo para talvez não sobrecarregar muito. Qualquer coisa, eu volto. Ok. Só para confirmar, está aparecendo a minha tela agora? Ok. Só para confirmar, está me ouvindo, Daniel? Pessoal? Estou ouvindo, Sérgio. Pode continuar. Obrigada. Ok. Obrigado, Vilma. Bom, vamos tentar de novo. Então, eu estava falando desse simulador que pode ser embutido diretamente dentro do Moodle. É um exemplo de um simulador que você pode encontrar num repositório como esse, o PhET, né, da Universidade, produzido pela Universidade do Colorado, que o aluno pode interagir e você pode usar, inclusive, durante as aulas. Eu costumo fazer isso, usar durante as aulas. É só logar no Moodle, projetar na tela e fazer uma discussão com os alunos usando um simulador como esse. Ou você pode preparar um outro tipo de simulador mais elaborado. Esse é um exemplo de um simulador, é um código bem simples, inclusive documentado. Você pode, inclusive, fazer essa uma atividade didática, ensinar, mostrar para os alunos, por exemplo, como integrar, resolver uma equação de movimento numericamente. Então, aqui tem um exemplo de um código em Python, mostrando exatamente o sistema de massa-mola com amortecido. Você pode mudar os parâmetros e o estudante vê uma simulação tridimensional. Ele pode mover esse objeto e ter diferentes ângulos. Tem um outro exemplo aqui de um outro tipo de simulação, no caso, para a disciplina de Física 3, esse é o movimento de uma partícula carregada num campo magnético. Então, ele faz um movimento helicoidal, o estudante pode mudar os parâmetros da velocidade,
campo magnético e ver como é que muda a frequência, como é que muda o raio da órbita e coisas desse tipo. Então, você pode preparar uma atividade dessa, depois quem quiser saber mais a respeito disso, eu posso explicar ou depois mandar informações de como você pode embutir isso diretamente dentro do Moodle. Você prepara isso e o estudante, toda vez que ele faz o refresh da tela, os parâmetros voltam ao normal, então você estimula, inclusive, ele a experimentar e quebrar, até entender como aquele código funciona e a ideia e o conceito físico por trás dela. Aqui eu tenho um exemplo de um vídeo que faz parte dessa disciplina de Física 3 também. É um vídeo que, nesse caso, está disponível, então, no e-aula, produzido pelo pessoal lá de São Paulo. Esse curso, essa disciplina, esse vídeo, inclusive, foi produzido para a disciplina semipresencial da licenciatura da Univesp, do curso com a USP, né, da colaboração Univesp e USP. Então, nesse caso aqui, é um vídeo que é só de demonstração, é um vídeo bem produzido, mas você pode fazer mais que isso, você pode usar certas ferramentas, que eu vou falar já, H5P, onde você pode transformar isso numa atividade realmente didática. Você pode pegar um vídeo como esse do e-aulas, naquele caso ali, ou um vídeo do YouTube, embedar, né, embutir diretamente no Moodle e usar esse recurso chamado H5P, onde você pode colocar paradas durante o vídeo com questões relativas ao tópico que está sendo discutido, chamar atenção para determinados aspectos. Tem vários recursos que você pode usar. Eu tinha preparado uma tela aqui para mostrar o H5P, mas eu estou até com um pouco de receio de mexer agora, porque por causa do sistema. Mas aqui tem a página h5p.org, tem bastante informações aqui, tem um exemplo aqui de como você criar um vídeo. Basicamente, se você consegue, acho que, pegar a ideia em alguns segundos nesse vídeo, você carrega, aqui ele está mostrando, carregando um vídeo do YouTube, você pode pegar um vídeo, embutir na sua tela, e aí você vai, por exemplo, toca o vídeo até um certo ponto, e aí você escolhe o ponto que você quer parar, e aí você para ali e coloca uma questão, pode perguntar para os estudantes, então, por exemplo, se esses personagens são Playmobil ou são Lego, ou enfim, você pode, claro, essa é só uma ilustração, mas você pode fazer isso com um significado didático mais interessante do que esse, mas a ideia é tão simples assim, você rapidamente pode colocar um conteúdo dentro do seu ambiente, extraindo, usando um conteúdo público como o YouTube, ou e-aulas, ou mesmo produzir os seus próprios vídeos. Eu posso mostrar para vocês depois como fazer isso, tá? Então, voltando aqui. Então, você pode usar vídeo, a ideia aqui, o próprio lema do H5P é fazer cada vídeo uma lição, e você pode fazer isso facilmente dentro do Moodle. Você pode não só fazer o vídeo é uma ferramenta, acho que nos tempos atuais, ainda mais importante, né, e no modo de remoto, ele torna uma dimensão ainda maior, né, já faz bastante sucesso ter esse tipo de recurso dentro de uma aula usual, para fomentar uma discussão, para consolidar um conceito numa atividade pós-aula, ou para fazer o estudante pensar a respeito de uma ideia, fazer um contraste de algum conceito que é mal compreendido, né, uma concepção alternativa, uma concepção errada a respeito de um certo assunto, por exemplo, numa atividade pré-aula. Você pode usar vários desses recursos, né? Então, essas normalmente são as formas que os vídeos são usados. Mas acho que você pode fazer bem mais que isso. Esse semestre aqui eu fiz um experimento com a minha turma de mecânica quântica, onde eu coloquei numa das avaliações, coloquei um seminário no final da disciplina para concluir, deixei os alunos escolherem os tópicos que eles estavam interessados dentro no elenco que eu ia pré-preparado, e essa atividade, ao invés de eles simplesmente fazer um seminário, esse é um curso da pós-graduação, então é comum ter esse tipo de atividade onde os alunos preparam, elaboram, estudam, né, profundamente um determinado assunto, fazem uma monografia, depois fazem um seminário para discutir. Ao invés de fazer o seminário, eu pedi para que os alunos, em vez de simplesmente apresentar no Google Meeting numa dada data, de maneira síncrona, como a gente normalmente faria, eu pedi para eles prepararem um vídeo. Então, coloquei limites no tempo de vídeo, dei certas dicas, mostrei as ferramentas de como eles podiam fazer, e realmente fiquei impressionado com o resultado final. Então, o Seabra ainda falou nisso ontem, né? Às vezes, quando você... é interessante usar essas ferramentas e, às vezes, se surpreender com a capacidade dos estudantes de fazerem coisas de altíssima qualidade, tá? Depois, se alguém quiser, se você
esse conteúdo está aberto no Moodle, é público, você quiser ver os vídeos lá, você até pode ver, senão me fala que eu mando o link depois. Então, peraí, eu acho que eu mudei de tela, desculpa aqui. Como que eu falei que você podia inserir os vídeos no YouTube e tal, e falei que você podia produzir o seu próprio vídeo. Claro que você pode usar fazer vídeos usando as ferramentas usuais, gravar os seus vídeos, ou mesmo gravar o vídeo de uma apresentação usando o Google Meeting, ou o recurso que você conhecer. Mas você pode usar o Moodle também para isso de uma maneira muito fácil. Então, dentro do Moodle, tem essa é a cara do editor do Moodle, da mesma forma que você pode colocar um texto, um rótulo, que é a linguagem que se chama dentro do Moodle, você pode, né, da mesma forma, colocar uma imagem. Acho que a maior parte das pessoas sabem disso, mas você pode colocar e gravar o seu vídeo, ou um áudio, ou fazer um vídeo com recurso de H5P, que não é só para edição de vídeo, você pode fazer jogos, você pode fazer uma série de recursos usando H5P, mas para gravar um vídeo é tão simples quanto clicar nesse botão aqui, vai aparecer uma tela, falar o que você precisa e vai estar embutido dentro do Moodle automaticamente. Então, você pode usar de uma maneira bem prática isso para produzir os seus próprios vídeos, assim como os alunos. Então, se você pensar para você propor esse tipo de atividade, é bastante fácil. Se você quiser preparar um vídeo, ou pedir para o aluno preparar um vídeo da forma que eu mostrei, você vai querer uma ferramenta que faça captura de tela, ou, enfim, permita você selecionar as câmeras, então aí talvez você precise de algo diferente. Mas se for simplesmente fazer um vídeo e falar para a câmera, para a webcam, você pode simplesmente usar esse recurso que já está embutido dentro do Moodle. Eu vou passar meio rápido, porque eu não quero estourar muito tempo, mas eu vou falar de algumas outras ferramentas que estão disponíveis no sistema. Como essa galera, quer dizer, esse público é da área de exatas, da área de engenharias, eu acho que talvez alguns de vocês se interessem por essa ferramenta que existe dentro do Moodle, chamada Laboratório de Programação Virtual. Na verdade, ele tem um outro nome em português, já eu mostro para vocês, mas ele é bastante interessante para quem ensina disciplinas de programação. Tem várias linguagens de programação, você pode ver a documentação lá dentro do sistema. Então, se chama o VLP. E eu vou mencionar ainda mais um outro recurso, uma outra ideia, que permite você aquecer mais o conteúdo. Ao invés de simplesmente colocar conteúdo estáticos no sistema, você pode planejar suas atividades de tal forma que tenha um encadeamento. Então, criar esse conceito de ambientes autoinstrucionais, no sentido de que você, para que o aluno, por exemplo, faça uma outra atividade, ou tenha acesso a uma atividade subsequente, por exemplo, o pós-questionário após uma aula, o questionário pós-aula, ele tem que ter feito o pré-questionário, você pode colocar condições, né, para essas atividades, na hora que você prepara essas atividades, de tal forma que, para que o estudante tenha acesso, possa acessar certo conteúdo, um vídeo, uma explicação, ele tenha que ter feito uma atividade anterior, você pode definir um critério que é interessante do ponto de vista didático para aquela atividade, então, existe esse recurso também que você pode usar. Eu falei um pouco rápido, né, mas a respeito de metodologias ativas, eu mencionei no início que a gente usava essa metodologia de aula invertida. Eu coloquei aqui essa imagem só para me lembrar de chamar a atenção de vocês como é que a gente faz isso, por exemplo, nessas disciplinas. Novamente, esse é um exemplo. Cada um pode ter a liberdade de fazer de outras maneiras. O sistema é bastante flexível quanto a isso. Mas aqui, por exemplo, tem, acho que na primeira semana do curso de Física 3, se não me falha a memória, tem um questionário pré-aula 1, que basicamente é um questionário diagnóstico também, depois tem a pré-aula 2, pré-aula 3, etc. Nesse caso aqui, na primeira semana, essa atividade, essa semana foi planejada de tal forma que na primeira semana todas as aulas têm uma pré-atividade e uma pós-atividade, mas para que o aluno realmente... Isso aqui foi aplicado na turma de 2015, está aqui indicando. Então, naquela época, os alunos não estavam muito acostumados com essa ideia de metodologias ativas e aula invertida, então, esse foi meio que um tratamento de choque, no bom sentido, para que eles realmente entendessem que era importante se organizar em tempo. Depois, nessa disciplina mesmo, e atualmente, a gente faz de tal forma que isso é mais espalhado.
Esses pré-questionários, tipicamente, são pouquíssimas questões, 1, 2, 3 questões, dependendo do propósito, e a maior parte delas são questões bem simples, ou questões de múltipla escolha. O objetivo, na verdade, é detectar se o estudante leu, ou estimular que ele faça a leitura do conteúdo antes da aula, para aproveitar melhor a aula. Enfim, então aqui é um exemplo, nesse caso também tinha uma atividade interativa para prática de vetores, por exemplo. Mas também existem outras ferramentas, eu vou citar uma delas aqui, não estou fazendo propaganda, não ganho nada por isso, mas essa é uma ferramenta que eu uso, que eu gosto bastante, o Seabra também já mencionou ela ontem, na apresentação de ontem. Existem outras, tem o Poll Everywhere, por exemplo, que faz algo parecido, tem o Kahoot, tem várias outras ferramentas que permitem fazer esse tipo de interatividade. O Socrative é uma delas. E ele permite com que você faça atividades, eu costumava usá-lo em aulas, durante as aulas, de maneira interativa com os alunos. Então, isso permite, por exemplo, você colocar questões e desafios, jogos, enfim, para um determinado conteúdo durante a aula, e os estudantes usam um aplicativo como esse, onde ele responde. Você coloca e prepara a atividade com questões ou discussões, você pode fazer de várias formas, a interface é super simples, e os alunos fazem e você vê em tempo real. Aqui um exemplo de um jogo, de uma competição, com um certo número de questões, e aí você pode organizá-los de tal forma que eles trabalhem em grupos, você pode fazer com que eles escolham um grupo, ou você escolher aleatoriamente, então às vezes estão um do lado da sala do outro, isso cria um ambiente, uma atmosfera que realmente energiza a sala, e é impressionante ver o resultado disso em ação. Quem nunca viu vai ficar impressionado com quão efetivo esse tipo de ferramenta pode ser. Eu citei aqui o exemplo de Socrates, porque é uma que eu já usei, mas atualmente existem várias outras que fazem essencialmente a mesma coisa. O próprio Moodle tem uma ferramenta que não é tão sofisticada desse tipo, mas que permite você também fazer algo do tipo clickers, assim, que você faz perguntas e eles respondem, e você vê em tempo real essa atividade dentro do próprio Moodle. Eu estou citando isso não porque na situação que a gente se encontra atualmente, né, no ensino remoto, esse tipo de ferramenta é bastante interessante como maneira de ter uma interação, engajar os estudantes, porque esses aplicativos funcionam na nuvem, então você pode fazer e cada um está remotamente atravessando e ter essa experiência como se fosse dentro da sala de aula, tendo a mesma eficácia, né? Para encerrar, eu vou só mostrar um último exemplo aqui de um outro recurso. Desculpa, pessoal, só um minuto. Vou tomar uma água aqui. De um outro recurso que existe dentro do Moodle, que é o Wiki, que é uma maneira de criar justamente esse tipo de ambiente interativo. Então, eu estou pegando o gancho aqui, aproveitando a ótima palestra da professora Glenda, na aula passada, ontem, né, na apresentação de ontem, onde ela foi mostrando aquela escala, né, do passivo, ativo, até a atividade onde você tem que criar um conteúdo, discutir e colaborar, né, da interatividade. Então, aqui um exemplo ainda do curso de Física 3, onde o projeto final, uma parte da nota foi atribuída a esse projeto final. Na verdade, esse projeto foi optativo, então era um bônus, não afetava diretamente a nota, porque naquela época eu não tinha certeza exatamente se ia funcionar, eu fiz um experimento, e eu fiquei muito satisfeito com o resultado final. Então, aqui foi proposto eles construírem um motor elétrico, no final do curso de Física 3, né, conteúdo basicamente de introdutório de eletromagnetismo, e foi dado algumas diretrizes. Então, foi formado um grupo com um certo número de alunos, se não me falha a memória, acho que eram 3 alunos, e eles tinham que fazer um diário de bordo, eles tinham que fazer esse projeto, e cada dia, ou cada avanço, qualquer problema que eles tinham que lançar nesse diário de bordo aqui, nessa wiki, e eles competiam entre eles, porque cada grupo, então, fazia o seu motor, e tinha um dia que lá a gente fazia a competição. Essa é uma atividade que é comum em muitas universidades americanas, aqueles que conhecem os cursos do MIT já devem ter visto, e eu me inspirei nessa ideia, adaptando a nossa realidade, naturalmente. Ao contrário... Sérgio, nós estamos pouco tempo, acho que as perguntas nós vamos deixar para responder depois, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Eu estou só vendo o chat agora, Vilma. Depois eu respondo, fico à disposição.
Eu estou terminando também. Então, eu só estou citando esse exemplo aqui porque a experiência com esse projeto final foi impressionante. Então, aqui está uma tela de um dos grupos, à medida que eles desenvolviam as ideias, e se você lê isso aqui, realmente é muito rico o conteúdo, e você percebe o processo de aprendizagem acontecendo. Os próprios alunos, eu pedi para eles fazerem um relato depois do resultado, percebem isso. Então, aqui eles colocavam fotos, colocavam vídeos das tentativas e das falhas que tiveram durante o projeto, das várias versões que eles fizeram, de tipos de enrolamento, porque no projeto, na competição do MIT, é dado um comprimento de fio, um tipo de fio, as condições são muito mais restritas, né, para fazer a competição. Eu resolvi fazer diferente nesse caso e deixá-los dentro de certas margens. Eu coloquei o mínimo só de restrições. A ideia era justamente que eles explorassem. Então, só para o contexto aqui, aqueles que conhecem essas ideias sabem que, no caso da espira, é proporcional, o campo induzido é proporcional ao número de espiras, né? Então, por exemplo, a tentação de colocar um número grande de espiras, mas isso naturalmente aumenta o momento de inércia, a massa do sistema. Então, os alunos vão descobrindo em tempo real essas coisas. Eles inicialmente tentaram vários projetos, várias ideias, veem que na prática não funcionam, e eles relatam isso nesse diário aqui, que inicialmente os grupos não veem, porque eles estão competindo no final. No final da disciplina, depois que é feita a avaliação, e tem um grupo que ganha os pontos extras lá dos bônus por terem ganhado a competição, eu abro para que todos possam ver e compartilhar essa troca de experiência, e foi um resultado realmente bastante interessante. Enfim, só para encerrar o último recurso, as enquetes que eu mencionei no início, aqui tem um exemplo de algumas, você pode fazer desde a maneira mais usual, que é simplesmente fazer uma pergunta, por exemplo, para decidir uma data de prova, uma coisa trivial desse tipo, ou você pode fazer uma enquete tanto para uma atividade avaliativa ou formativa, quanto para discutir ou preparar uma discussão. Nesse caso aqui, eu coloquei um tópico relativo ao desempenho da prova. Essa prova Pre2 foi uma prova que eles não foram bem, então eu pedi para eles fazerem a avaliação e depois a gente teve uma discussão coletiva a respeito da avaliação, e eu mostrei para eles, eles viram, inclusive, como que os outros colegas se saíram e qual foi a opinião deles a respeito da prova, etc. Enfim, eu vou passar rápido aqui. Esses daqui são outros tipos de relatórios que você pode gerar, diversos tipos de informações a respeito do Moodle, a respeito do progresso no curso e etc. Para encerrar, eu só vou mencionar esse aplicativo. No caso do Moodle, você pode baixar na loja do Android ou do iOS, enfim, um aplicativo para tablets, um aplicativo do Moodle que permite você acessar o ambiente de ensino das disciplinas e fazer download, de tal forma que você, para aqueles que têm acesso limitado à internet, possam, por exemplo, baixar com calma e tal, e depois fazer esse conteúdo offline, para não ter problemas de ter, por exemplo, em atividades síncronas. Então, talvez na situação que a gente se encontra hoje, essa seja um recurso interessante a ser usado em alguns dos nossos cursos aí. Enfim, eu paro por aqui. Eu sei que eu falei bastante coisa. A ideia era tentar aproveitar o máximo possível para exemplificar ou mostrar algumas dessas ferramentas, talvez pelo menos para despertar a curiosidade de alguns de vocês que talvez não tenham tido a chance de conhecê-las. Aqui tem meu e-mail para contato. Você também pode usar o e-mail de suporte do Sistema de Disciplina, assim como o do professor Evolt. Se você escrever para o suporte de disciplina, as chances são grandes de que o professor Evolt vai te responder, de qualquer forma. Eu coloquei aqui o link de algumas das apresentações do professor Evolt. Eu peguei até, inclusive, emprestei alguns dos slides dele, com permissão, de um workshop que ele preparou para a Escola Politécnica recentemente, e aqui tem um link para uma outra apresentação que ele fala a respeito de avaliações online. Se vocês precisarem de alguma informação, eu tenho certeza que ele terá prazer em atendê-los, assim como eu. Então, obrigado pelo tempo, e depois, quando for conveniente, eu fico à disposição para responder perguntas, ou respondo as perguntas no fórum e a gente encaminha para as pessoas que tiverem dúvida depois. Muito obrigado. Muito